Então, vamos começar o assunto de hoje, que vou me limitar a 30, 40 minutos, é o que o diácono Cris nos pediu. Da minha parte, vocês podem interromper a palestra, mas talvez daí ceda o tempo estabelecido pelo diácono Cris. Mas eu vou tentar ficar mais ou menos nesse limite de horário. E o assunto de hoje é Irineu de Lyon. Só para começar, alguns falam Irineu e outros falam Ireneu. Em português tanto faz, mas em grego o certo seria Ireneu, porque vem dessa palavra grega Ireneus, quer dizer pacífico. E ele foi pacificador, nós vamos ver isso depois. E Lyon, porque ele foi bispo nessa cidade de Lyon, que fica na atual França. Eu estou querendo mudar de slide, mas ele não está obedecendo. Mas eu estou acostumado a não ser obedecido. É meu filho, o João Eduardo, ele faz muito disso. Deixa eu voltar para... Deixa eu voltar para a tela original. Está difícil. Vou só pegar um pedacinho de bolo, tá? Uhum. Deixa eu voltar, stop share. Está difícil a apresentação de slides. Tá aqui, não é esse. Viu, Guilherme? Eu. De vez em quando o meu também não roda, mas você tem que clicar na imagem e depois ir com a setinha, aí ele muda. Eu vou experimentar de novo. Tá. Vou abrir. Agora eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar agora. Quando a gente dirige o grupo familiar, também volta e meia, ele dá umas travadas assim. Vamos ver. O bom é que vai ser gravado, né? Olha, eu vou recapitular brevemente, não é para fazer concorrência com o nosso irmão presbítero Mário, não, mas é para a gente lembrar o que foi tratado há um mês atrás e também para a gente poder situar onde que Ireneu se situa nessa literatura patrística. E a literatura patrística são os escritos dos pais da igreja. Os pais da igreja é um período que imediatamente após os apóstolos. Morreram os últimos apóstolos, que é o João, morreu na década de 90, 94, 95, não me lembro exatamente a data, ninguém, na verdade, não sabe. E a partir daí começam os sucessores dos apóstolos, que chamam os pais da igreja. E esses escritos da literatura patrística vão desde a Epístola aos Coríntios. Não foi só o apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios, mas foi o Clemente de Roma, que ficava lá na Roma, e ele mandou uma carta lá para os coríntios porque havia uma controvérsia, eles tinham destituído alguns presbíteros de lá injustamente. E ele escreve a respeito disso. E isso aconteceu mais ou menos no ano de 95. E daí, conforme as várias tradições, esse período da literatura patrística vão até 604, que é o Gregório o Grande, é um papa bem conhecido da Igreja Católica. Ele é um dos, acho que, doutores da Igreja, inclusive da Igreja Católica, que na tradição católica latina, depois eu vou entrar um pouquinho mais nessa diferenciação da Igreja Latina e a grega, pode ir até um pouquinho adiante, até João de Damasco, que faleceu em 749, na tradição ortodoxa grega, e para nós protestantes, normalmente ele vai até o ano de 451, quando aconteceu o Concílio de Calcedônia, um dos últimos calcedônios que para nós definiram doutrinas válidas para as igrejas protestantes. As igrejas católicas têm 7 concílios ecumênicos. Nós paramos nesse 4º concílio de Calcedônia, e depois disso, para nós, não temos mais concílios que tragam doutrinas relevantes para a
tradição protestante. Até aqui tudo bem, né? Vocês podem interromper, como eu disse, mas se quiser guardar também para o final da palestra, tudo bem. E, conforme o presbítero Mário já falou, esse período da patrística vocês podem dividir em 2 períodos, um que vai desde o final do primeiro século, com Clemente de Roma, até o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, e o segundo período vai de 325 até 451, que para nós é o término desse período patrístico, onde se produziu a literatura patrística. E o Concílio de Nicéia é importante, porque ele é um divisor de águas. Antes de 325, a igreja sempre estava na defensiva, tá? E sempre estava sendo perseguida também. E recebia muitos ataques de vários lados, inclusive tiveram heresias dentro da igreja, e ainda a teologia estava em desenvolvimento. Para nós, isso soa um pouquinho estranho, porque nós estamos acostumados com o credo apostólico, nós conhecemos todos os pontos do credo apostólico, nós reconhecemos a Trindade, reconhecemos a dupla natureza de Jesus, temos todos os termos teológicos que não existiam fora do texto bíblico. Lógico que nós sabemos que justificação que aparece na Bíblia, glorificação, mas outros termos teológicos ainda não existiam para discutir tudo isso, para explicar ao povo, né? Vocês têm que levar em consideração também que a grande maioria, depois do primeiro período inicial, que a igreja era formada quase que exclusivamente por pessoas de origem judaica, mas depois foram entrando pessoas das mais diversas nacionalidades de fala grega. E eles não conheciam nada, e a gente tinha que... Eles tinham que explicar isso, a mensagem do evangelho para esse povo. Tanto é que o apóstolo Paulo sempre começava a pregar na sinagoga para ter um núcleo. É muito fácil de entender isso, que lá já tinha pessoas que sabiam, conheciam o Antigo Testamento, era mais fácil de você comunicar a mensagem do evangelho, porque eles já conheciam, ele podia provar através do Antigo Testamento quem era Jesus e o que ele fez para nós. Mas para os outros povos, isso era totalmente desconhecido. Então, depois do período pós-niceno, quando o imperador Constantino ele tirou da ilegalidade a religião cristã, ainda não era religião oficial, foi 313, daí a igreja se tornou legal, é uma religião lícita, até lá a igreja cristã não era lícita, o judaísmo era, a igreja cristã não. E aquilo foi crescendo até surgir o Concílio de Nicéia, quando se decidiu, então, formulou a doutrina da Trindade. Não vamos entrar nesses detalhes, porque o tempo não permite, mas vocês devem conhecer que tinha alguns, os arianos, que eles defendiam que Jesus não foi Deus. Ele era uma obra perfeita de Deus, mas ele não tinha... não era Deus. E nesse concílio, então, foi formulada a doutrina da Trindade. Até lá, lógico, o próprio Inácio de Lyon, Ireneu de Lyon já fala sobre alguma coisa da natureza de Jesus. Nós vamos ver isso também. Mas aquilo foi desenvolvendo e não era assim um dado assim comum dentro da igreja cristã. Nos primeiros anos do período antiniceno, lógico, no início do segundo século, vamos dizer assim, do ano 100 até 150, havia muito debate com o povo judaico. Já começou lá no Concílio de Jerusalém, né? Vocês lembram, lá em Atos 15, já iniciou essa discussão, mas à medida que foram entrando mais povos não judaicos dentro da igreja, isso foi avolumando mais essa discussão.
e a igreja cristã ela se posicionou dentro desse contexto judaico. E nos primeiros escritos, acho que foi o presbítero Mário já nos falou também, nós temos 3 escritos bem importantes, além da carta da autoria de Clemente, nós temos o Didaquê, que ele formulava a liturgia para os cristãos, que é calcado em cima da liturgia da sinagoga. Vocês lembram, né? Em Lucas 4, Jesus tomou o rolo e leu um trecho de Isaías. E daí ele se assentou-se e falou, hoje se cumpriu. Ele fez uma pregação daí, hoje se cumpriu essa profecia. E as igrejas cristãs copiaram a liturgia judaica, né? E no Didaquê, então, se explica como é que se faz a liturgia num culto daqueles dias. Depois temos a Epístola de Barnabé. Ele já não é tão mais amistoso assim. Ele diz que o sentido da escritura não é tão literal quanto... Eles erravam também, né? Não é, a literatura patrística não tem só coisas boas, né? A gente aprende também com os erros dos outros. A Epístola de Barnabé foi isso. Ele diz, olha, a escritura não deve ser entendida assim, tão literal quando os judeus falam, tem que ser mais sentido alegórico. E havia essa discussão. E o Pastor de Hermas, né, que também foi um escrito bastante conhecido. Eles abordavam, então, esses assuntos da teologia, tanto judaica quanto cristã, e muitos desses escritos também foram cogitados para entrar no cânon do Novo Testamento. Algumas igrejas até consideravam esses escritos como canônicos. Mas também era uma discussão, a canonicidade dos livros também era uma discussão que se arrastou por alguns séculos, não foi definido, sim, de primeira mão. Sabemos, por exemplo, que o apóstolo Pedro já falava dos escritos de Paulo. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos já reconhecidos como de autoridade bíblica, né? E depois foram evangelhos, assim foi crescendo. Depois do ano de 150, a igreja teve que lutar contra a cultura pagã grega. Eles já tinham se afastado um pouco, sim, dessa discussão judaico-cristã, e agora eles enfrentaram ataques do mundo grego. E um dos heresias que apareceu dentro da igreja foi o gnosticismo. É um movimento filosófico e religioso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Marcião. Esse homem, que era da Frígia, litoral, era da atual Turquia, ficava no litoral do Mar Negro. Ele foi expulso da igreja dele porque ele falava coisas que a igreja... O próprio pai dele expulsou ele da igreja. E ele depois foi para Roma e ele divulgou a versão dele do cristianismo. Produziu um Novo Testamento que tenha muito a ver também com o nosso assunto do gnosticismo. Ele diz que o Antigo Testamento não vale nada, e o Novo Testamento ele diz que, olha, os três evangelhos de Mateus, Marcos e João não valem muita coisa, porque é tudo do mundo do Antigo Testamento, é muito judaico. Ele diz que o Antigo Testamento ele pertence a um Deus vingador e irado, né? E no Novo Testamento ele diz, não, é um Deus bom, misericordioso. Para nós, Deus é tanto um Deus justo quanto um Deus amoroso. Para nós não temos esse conflito. Nós salvamos da ira de Deus por causa de Cristo, mas Deus, ele se ira contra o pecado. Não dá para se jogar o Antigo Testamento fora, dizendo que só vale o Novo. Você está mutilando a palavra de Deus. E o gnosticismo, então, foi combatido principalmente por Clemente da Alexandria, não é Clemente de Roma, é outro Clemente, e o nosso assunto de hoje, que é Ireneu de Lyon. Por isso, essa introdução um pouco longa, mas necessária, para a gente situar o Ireneu dentro do período inicial da igreja, que pertence aos pais da igreja, que produziram a literatura patrística. Quem que foi esse Ireneu de Lyon? Ele nasceu
não sei se consegui colocar a setinha aqui. Vocês estão vendo? Espera aí. Lógico. Ah, está aqui. Estão vendo aqui a minha setinha? Ele nasceu em Esmirna, que é uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que o apóstolo João fala em Apocalipse. Ele nasceu aqui em Esmirna, muito provavelmente, por volta de 130 depois de Cristo. E quando criança, ele viu e ouviu Policarpo, bispo de Esmirna. E o Policarpo era o bispo de Éfeso. E o Policarpo tem uma característica, ele conheceu ainda o apóstolo João. Então, entre Ireneu de Lyon e o apóstolo, existe o Policarpo. E esse Policarpo já era um pouco mais velho. Ele morreu em torno de 155 depois de Cristo, com 86 anos. Ele foi queimado na fogueira, porque ele não quis renegar a sua fé. Ele disse, eu com 86 anos, eu sempre segui a Jesus, agora, quando sou velho, eu vou negar o meu Salvador. E com essas palavras, ele morreu queimado no ano de 155, com 86 anos. E esse Ireneu, nessa época de 155, houve uma grande perseguição aos cristãos e, aparentemente, ele e a sua família, eles fugiram para Lyon, que aparece aqui. Ó. Estão vendo aqui? Na Gália, que hoje é França. Eles subindo o rio Ródano, em francês é Rhône. Tá? E na época a cidade se chamava Lugdunum, é uma cidade de origem celta, de um deus celta, Fortaleza de Lugo, que era um deus celta, não sei, tinha um monte de deuses também, e foi lá então que ele se estabeleceu nessa cidade de Lyon, que hoje se chama Lyon. Vemos aqui também os 3 centros grandes, Alexandria no Egito, aqui no rio, na delta do rio Nilo, Antioquia, onde que os primeiros igrejas de origem grega foi estabelecida, né? Vocês devem estar lembrados disso, e a própria Roma. Eu tinha falado antes da igreja de fala latina, estão vendo que eu vou marcar com o meu ponteiro uma divisão imaginária. À direita dessa linha, a igreja era mais da fala grega, e à esquerda era de fala latina. E isso causou, séculos depois, uma divisão da igreja. Isso foi auxiliado também por essas diferenças de língua, e línguas separam um tipo de povos. Desculpe. Isso foi uma das causas também da divisão da igreja ortodoxa grega e a igreja latina romana, que ficava, a igreja grega ficava, depois, sua capital ficava aqui, Constantinopla, ainda não existia na época de Ireneu, só marquei com essa bolinha vermelha que você deve estar vendo aqui, e Roma já existia e cada vez mais o bispo de Roma ficou mais e mais importante. Vamos seguir para o próximo slide. Nós conhecemos bem pouca coisa de Ireneu de Lyon. O que sabemos é devido ao historiador da igreja primitiva que se chama Eusébio de Cesareia. Cesareia ficava na atual Israel. Era uma cidade litorânea que foi construída pelos romanos, que servia como porto de entrada, porque a costa, a litoral de Israel, fora Tiro, e não tinha portos naturais, eles construíram um porto artificial que era Cesareia. E ele escreveu essa história da igreja e ele nos conta que Ireneu serviu como missionário na Gália, na França. E também, quando ele esteve lá na Gália, ele também foi pacificador nas igrejas de Ásia Menor, onde que ele tinha sido nascido, se criado. Havia uma controvérsia, eu tenho que falar isso um pouquinho, porque havia uma controvérsia nas igrejas de Ásia Menor, que eles comemoravam a Páscoa na data que os judeus comemoram. E o bispo de Roma disse que não,
nós vamos comemorar a Páscoa no domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou. E interessante é que hoje, quando chega às 6h30, entra o primeiro dia da Páscoa judaica, porque amanhã é lua nova, e para eles é a primeira lua nova, a lua cheia, lua cheia depois do equinócio, que o mês de Nissan começa com a lua nova, e no 14º dia é a lua cheia. E para os judeus, a lua cheia, nesse período do ano, marca a Páscoa para eles. E isso é móvel, evidentemente, porque nem todos, a lua nova, ela varia, ela não nasce, não se firma sempre na mesma data. E a igreja de Roma dizia, não, nós vamos comemorar a Páscoa no primeiro domingo depois da lua cheia, do equinócio. Então, havia essa controvérsia, e daí Ireneu disse, não vamos brigar por causa disso, porque isso é uma causa secundária. E ele advertiu o Papa daquele período. Isso foi quando já estava em Lyon, na Gália. Por isso que ele é chamado de pacificador. E essa data da Páscoa só foi estabelecida, inclusive, no concílio de Niceia apenas. E ainda, segundo Eusébio, após perseguições na Gália, em 177, ele sucedeu o bispo Potino como bispo de Lyon. Acontece que, bem nesse ano 177, ele tinha ido para Roma para resolver umas questões de conflito também. Então, ele escapou dessa perseguição, em que mataram o Potino, que foi martirizado. Quando ele voltou, ele então se tornou bispo de Lyon. E foi nessa cidade de Lyon que ele escreveu a sua obra mais importante, Adversus Hereses, contra as heresias, em 180. Ele escreveu isso na língua grega, porque ele pertencia ao mundo grego, mas a gente conhece essa obra apenas na sua tradução em latim. Tanto é que esse título Adversus Hereses é um título em latim. Dá para entender contra as heresias. E Ireneu ainda morreu em Lyon no início do século III, entre 200 e 203. A gente não tem certeza. E o que ele combateu, principalmente nesse livro, foi o gnosticismo, como já falei. E o que era gnosticismo? E vários pontos do gnosticismo conflitavam, era uma heresia profunda, conflitavam profundamente com o cristianismo. Eles ensinavam o dualismo, a separação entre o mundo material, que para eles o mundo material era a origem do mal, e o mundo espiritual, que era superior, era bom. Isso já, quem conhece Gênesis 1 e 2, sabe que isso não se verifica conforme a Bíblia. Mas por isso mesmo, eles rejeitavam o Antigo Testamento, que nem o Marcião. Para nós, Gênesis 1 já diz assim, e Deus criou o mundo e era muito bom. Bom, ele repete 6 vezes, nos 6 dias de criação, e Deus que viu que era muito bom, e era o mundo material. Interessante que no capítulo 1 e 2 não se fala da criação do espírito, só fala da criação do mundo material, que é bom, é criação de Deus. Como a gente vai considerar isso, o mundo material, como ruim? Não é origem do mal. Sim, a maldade, ela se materializa para nós, seres humanos que somos, temos corpo, se materializa no corpo humano. Mas o Paulo, na carta dos Efésios, diz que a gente não luta contra sangue e carne, a gente luta contra os espíritos. Esses que são a origem do mal. Satanás, eles incorporam a serpente para dar talvez mais força às suas palavras, mas incorporou, aí sim, num ser material. E o gnosticismo fazia essa distinção entre um Deus bom,
do Novo Testamento e um Deus vingador do Antigo Testamento, que criou o mundo. Para eles, quem criou o mundo era um Deus que emanava desse Deus bom. Eles começam para justificar um erro, se tem que construir um outro. Isso é muito frequente. E daí, quando você vê, você já está tão afastado da verdade que nós podemos enxergar na Bíblia como um todo, que você cria uma religião totalmente afastada da verdade. Tanto é que Jesus Cristo, então, ele se encarnou apenas de forma aparente. Para eles, quando Jesus foi batizado, ele tomou a forma corpórea, material. E quando ele foi levado para a cruz, ele saiu desse corpo. Quem foi crucificado era só um corpo. Jesus, em si, como espírito, não foi crucificado. Essa é uma doutrina que se conhece como docetismo. É outra mentira construída em cima de outra mentira. E aquilo se constrói a partir de uma afirmação falsa. Você tem que construir toda uma doutrina falsa em torno disso para sustentar a sua primeira afirmação falsa. Continuando, então a salvação não era Jesus. Jesus não morreu na cruz. A salvação só era alcançada pelo conhecimento esotérico. Nós temos muito isso hoje em dia também, esse conhecimento esotérico. Isso era só possível para uma elite espiritual. Tá? E nem todo mundo pertencia à elite. Só aqueles que tinham elite, pertenciam a essa elite, podiam conhecer esse conhecimento esotérico. Não era para todo mundo. João 3,16, para eles não valiam. Aliás, João 3,16 eles jogaram fora, né? Que era o evangelho judaico. E só permaneceram com o evangelho de Lucas, que foi escrito por um grego. Né? E cortaram ainda os primeiros 3 capítulos de Lucas, do nascimento de Jesus. Assim fica fácil você sustentar uma doutrina. Você escolhe aquilo que você quer, aquilo que você não quer, você joga fora. Né? E assim você constrói uma doutrina falsa. Ou resumindo, o gnosticismo rejeitava a morte sacrificial de Jesus. E também ele rejeitava a ressurreição corpórea de Jesus. Já que ele não morreu, Jesus não morreu, só um corpo era um invólucro, vamos dizer assim. Isso não valia para eles. A salvação era feita pelo conhecimento esotérico. E isso tinha emprestado da filosofia grega. Que a filosofia grega, Platão falava isso, que eles acreditavam na alma, mas o corpo humano não tinha muito futuro, não, além dessa vida. Só a alma que tinha valor. E para nós cristãos, isso não é verdade. A Bíblia nos conta algo bem diferente. E nessa obra, a Contas Heresias, vou contar um pouquinho só sobre isso também. Então, a principal obra de Ireneu é essa obra que a gente já falou. Ele é composto de 5 livros, eram 5 capítulos grandes. Não vamos nos estender sobre isso. O âmago da coisa nós já vimos. Ele, nessa obra contra heresias, Ireneu afirmava a validade do Antigo Testamento. Ele diz, como é que Cristo, depois de ressurreto, ele falou para os discípulos que iam para Emaús, que os profetas, né, a lei, que era o Pentateuco, os profetas e os escritos, que eram os Salmos e Provérbios, já falavam de mim? Ireneu diz assim, se eles falavam de mim, eles falavam a verdade. O Antigo Testamento faz parte das escrituras sagradas dos cristãos. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que tudo dentro das escrituras foi inspirado. Ele se referia, evidentemente, só ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia naquela época. E tudo isso foi escrito para que a gente fosse perfeito e para que a gente fosse perfeitamente habilitado para fazer as boas obras de Jesus. Então, o Antigo Testamento faz parte da literatura canônica nossa, diz Ireneu. Os gnósticos negavam isso. Para eles, o Antigo Testamento continha a lei do Criador. E esse Criador era maldoso, era vingador. Ele é o Deus da ira e da vingança. Ele diz, o Deus do Novo Testamento não é assim. Ele é misericordioso. Ele nos perdoa. E
nós damos, reconhecemos tanto o Deus da ira e da vingança, que Deus vinga, né? Tanto é que na Bíblia diz, nós não podemos nos vingar, porque Deus é o Deus da vingança. Isso nós temos que deixar na mão de Deus. Além, porque nós não somos justos também. Nós vamos fazer erros quando a gente começa a querer dar de dedo em cima dos outros, que nós também somos falhos. Irineu, então, afirmava a validade tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ele também reconhecia as cartas de Paulo e os evangelhos que já estavam sendo escritos. E nessa época, então, nessa definição de doutrinas cristãs, ele se preocupava pela unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para nós, aquilo é natural, na época deles, ainda estava sendo construído. E também reconhecia as diferenças dos dois testamentos. Nós também reconhecemos que no Antigo Testamento, nós temos a revelação de Deus através da lei. No Novo Testamento, nós temos a revelação de Deus através do Evangelho. Ele reflete totalmente, perfeitamente, os atributos de Deus, tanto a lei quanto o Evangelho. A gente não pode jogar a lei fora, porque ela permanece. Jesus disse, a lei vai permanecer para sempre, porque faz parte dos atributos de Deus. Faz parte para nós também. Esses atributos de Deus são válidos para nós também. Não podemos dizer que o Antigo Testamento não vale nada. Não é verdade. 75% da nossa Bíblia é composta do Antigo Testamento. Como é que a gente vai dizer que o Antigo Testamento não vale nada? Timóteo fala, a carta ao Timóteo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo é válido, dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento. E com isso ele também condenou muitos escritos gnósticos que diziam ter autoridade escritural. E o credo apostólico também foi resultado desse conflito com os gnósticos. O que os gnósticos não reconheciam? Deus como Criador. E como é que o nosso credo apostólico se inicia? Ele se inicia, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ele colocou essa ênfase no Deus Criador. Os gnósticos não aceitavam isso. Dizem, o Deus Criador não é Deus. Mas o credo iniciou dessa forma, pois os gnósticos negavam que o Deus do Novo Testamento fosse Criador. Irineu disse que não. Nós também dizemos isso. E, por fim, ele escreveu, aqui nós temos um assunto controverso, ele escreveu uma listagem de bispos para combater os gnósticos. Os gnósticos falavam, eles tinham uma tradição secreta. Tá? O esoterismo tem esse negócio de escritos secretos que só os iniciados possuem, não é mesmo? A maçonaria é isso, por exemplo. É uma tradição secreta, só os iniciados conhecem, você não pode entrar lá. E eles tinham essa característica também. Eles tinham falado que Jesus falou oralmente para eles uma lista de bispos. E Irineu mostrou que não. Eu conheço os bispos de várias cidades desde a época dos apóstolos. E ele disse, nenhum deles era gnóstico, vocês estão mentindo. Ele bateu firme contra isso. E os bispos, na época, eram um guia seguro para interpretar as escrituras. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele mandou que instituíssem presbíteros em cada igreja para liderar a igreja. E entre os presbíteros, um deles era o mais importante, era o bispo. Acontece conosco também, o nosso conselho na igreja presbiteriana é feito de presbíteros e um dos presbíteros é o pastor. Acontece isso também. E nós temos dentro desses pastores, nós temos um que é eleito de 4 anos, que ele é o nosso guia. É alguma coisa parecida. Enquanto na tradição católica também existe, só que a católica, eles concentram poder numa pessoa. Isso não acontece nas igrejas cristãs. Eles têm um colegiado, eles funcionam mais como colegiado, porque nós sabemos que um homem, quando erra, ele pode carregar todo o resto junto. E isso, tanto é que o conselho é formado de vários presbíteros, não só de um pastor.
para nós. Isso ele dá mais segurança para nós. E isso não evita todo o erro, evidentemente. Então, a conclusão, o gnosticismo indiretamente contribuiu para o avanço da igreja, porque quando Marcião formou esse seu cânon com apenas alguns livros do Novo Testamento, a igreja foi forçada a se preocupar de quais livros seriam canônicos. Nessa época ainda tinha vários livros que ainda estavam em dúvida. Em 170, 180, se produziu um documento que foi descoberto no século XVIII por um bibliotecário da igreja lá de Milão. Ele descobriu um documento da época de Ireneu de Lyon, chamado Fragmento de Muratori, em que quase todos os livros que nós consideramos canônicos do Novo Testamento constam lá. Nem todos, porque Hebreus ainda não estava lá, e ainda tinha incluído alguns livros que a gente não considera como os canônicos. Não me lembro, mas talvez sejam daqueles 3 que a gente falou no início, de Daquê, Pastor Hermas, e assim por diante. Isso estabeleceu já um pequeno credo, que eles conheciam como a regra de fé, para testar a ortodoxia de novos membros. Falava esse primeiro artigo, que é cremos em Deus Pai. Era, vamos dizer, o núcleo que começava para o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Eles tinham que falar isso, para testar se é gnóstico ou não. O gnóstico não falava isso. E o prestígio do bispo tem aumentado com a ênfase na autoridade dele, como centro de unidade contra a heresia. Se isso teve um lado positivo, com o passar dos anos, isso também teve um lado negativo, porque se desenvolveu a preeminência, não é proeminência, preeminência do bispo romano, e que acontece até hoje na Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que eles dizem assim. Certo? Com isso, então, eu quis demonstrar o que Ireneu sofreu e batalhou em sua época, na segunda metade do 2º século depois de Cristo. Foi importante para o desenvolvimento, tanto no combater essas heresias. A gente sempre tem essa ideia, o mundo da igreja primitiva sempre foi perfeito. A gente viu que não. Lá, desde já, Atos 6, 5 ou 6, já tivemos o episódio de Ananias e Safira. Sempre entraram heresias dentro da igreja e foram combatidas. Tivemos problemas. Entre Paulo e Pedro também tiveram discussões. Tiveram a época de Ireneu e assim por diante. Até os dias de hoje nós temos discussões entre irmãos. E discussões são saudáveis. O que é ruim quando se começa a atacar a pessoa, né? E não aquilo que ele defende. Acontece não só na igreja, hein? A gente sabe muito bem, a política, né? E arrasta também, isso embola o meio do campo, né? Quando nós começamos a discutir com uma coisa pequena, nós começamos a aumentar aquilo e vamos dizer que outra pessoa não presta. E não é assim que nós temos que discutir e agir entre irmãos. Esse, então, tentei explicar o que é Ireneu, quem que foi e o que ele falou, e o que ele fez.